Bom, continuando então, pessoal, para tratar de capacitância, a gente vai falar já do que se trata, a gente vai falar de capacitância e capacitores, que são os equipamentos, os componentes que têm essa característica, né? Armazenamento de energia, dielétricos, bem rapidinho, e associação de capacitores em série em paralelo, em circuitos, né? Já comenta sobre isso para quem nunca estudou. Bom, então o que são os capacitores? São dispositivos que têm a característica de armazenar carga elétrica e, por conseguinte, armazenar energia potencial elétrica. Novamente, vou trabalhar com bastante analogia com sistemas mecânicos, que eu acho que fica mais fácil de entender o sistema macroscópico mecânico para olhar para o microscópico elétrico, né? Bom, tem diversos tipos de capacitores, como a gente vai ver, mas é comum encontrar esses componentes nesses formatos aqui em circuitos, né? Para quem já desmontou circuitos elétricos, para quem já desmontou aparelhos elétricos, já viu uma série desses componentes. Em todos os circuitos tem, né? Às vezes até em alto-falante tem capacitor para reduzir ruído, enfim. Tá? Então tem uma série de aplicações que a gente vai conversar. Mas como que eles funcionam, né? Basicamente, o modelo mais simples de um capacitor são duas placas carregadas com cargas opostas, de tal sorte que a quantidade de carga armazenada em cada placa gera um campo elétrico aqui no meio, entre as placas, e esse campo elétrico fica responsável por armazenar energia elétrica. Então é um dispositivo que armazena carga e, por consequência, armazena campo e armazena energia. Tá? Armazena campo não, gera um campo fixo ali que tem a capacidade de armazenar energia. Tá? O modelo mais simples possível é isso, uma pilha, né, uma bateria, que tem uma diferença de potencial entre seus polos, um potencial menor e um potencial maior. Essa diferença de potencial vai gerar um acúmulo de cargas em cada placa, e isso vai gerar um acúmulo de energia entre as placas. Tá? Vale a pena não confundir com um interruptor. Tá? Por quê? Se você tem... Bom, vamos olhar o exemplo, fica mais fácil. Tá? Aí eu volto para cá de uma maneira mais clara. Aqui você tem esses applets aqui, esses simuladores, vou colocar o link lá no Moodle, tá? Mas se você tem aqui uma pilha, então, com uma certa diferença de potencial, aqui eu posso variar, tá? De menos 1,5 até mais 1,5. E você tem essa pilha ligada a duas placas condutoras que não estão encostadas. Reparem que se você encostar uma na outra, vai ter uma corrente elétrica, vai ter um fluxo de cargas aqui, né? Como a gente já conversou lá daquele exemplo da gangorra, né? Se você tem uma diferença de potencial e tem um condutor por onde a massa pode circular, ela vai descer ou subir, enfim. Se a gente pensar em carga positiva ou negativa. Então aqui, se eu coloco uma diferença de potencial aqui, por exemplo, estou colocando um valor aqui, enfim. Essa diferença de potencial fez acumular uma quantidade de carga positiva aqui em cima, acumular uma quantidade de carga negativa aqui embaixo, e um campo elétrico aqui no meio vai armazenar uma quantidade de energia. Tá? Aqui tem os valores que a gente vai aprender a calcular daqui a pouco. Se eu vario aqui a quantidade de carga, diminui lá os valores, né, obviamente. Posso inverter a polaridade da pilha nesse simulador. E reparem uma coisa, tem essa setinha que aparece aqui em cima e depois desaparece, ó. Tá vendo? Quando eu aumento a tensão, quando eu vario a tensão, aparece a setinha, depois ela desaparece. O que é essa setinha? É o movimento das cargas, né? Então se eu coloco com 0 aqui, as cargas ficam acumuladas na pilha. Se eu aumento aqui a tensão, há uma corrente negativa buscando o polo positivo da pilha, há uma corrente aqui também, deixa eu voltar. Uma corrente negativa buscando o acúmulo nas cargas, e depois ela desaparece. Por que desaparece a setinha? Porque acumulou o máximo possível neste capacitor. Tá? Então, claro, cada capacitor vai ter uma característica, depende do tamanho da placa, do formato, da proximidade. Eu posso, por exemplo, aproximar essas placas, ó. Se eu aproximo as placas, o que acontece? Diminui a distância entre as cargas, então você tem uma possibilidade de maior acúmulo de cargas, porque você tem mais força elétrica, né?
lembra que a força, o campo, depende da distância. Então, quanto mais eu aproximo ou afasto, diminui essa força, esse campo, então diminui a quantidade de cargas também possível de acumular. Tá? Por que eu falei que não confundir com o interruptor? Aqui, por exemplo, a gente tem um interruptor. Se eu abro esse circuito, bom, o que acontece agora? Eu posso variar a tensão, que não acontece nada no capacitor porque o circuito está aberto. Agora, o próprio capacitor também é um circuito aberto, né? Porque ele não deixa a carga passar de um lado para o outro. Só que você tem uma área em que cabe uma quantidade de cargas suficiente para ter esse campo e essa energia acumulada aqui. No interruptor, que a gente acende a lâmpada de casa, enfim, o interruptor ele não tem uma área suficiente para acumular uma quantidade de cargas e ser um capacitor. Tá? Então isso faz toda a diferença. No entanto, você já deve ter notado, aqui não vai acontecer, claro, né? Mas às vezes está escuro em casa e você vai acender a lâmpada ou apagar a lâmpada, e na hora que você está aproximando aqui, quando você aperta o botão do interruptor ou você liga ou desliga, sai uma faísca. Às vezes dentro do interruptor você vê uma faísquinha, porque é o momento que está tão próximo um condutor do outro, como se estivesse aqui assim, aproximando, que isso vira um capacitor, armazena uma quantidade de energia e tem um campo que gera uma força e uma faísca aqui naquele momento, né? Mas é só quando está muito próximo a plaquinha dentro do interruptor, uma plaquinha dentro da outra, que vira um capacitor, armazena energia e já descarrega aquela energia quando tem o contato, né? E aí dá a faísca, né? Quando chega bem perto. Tá? Então isso acontece às vezes, tá? O capacitor não. Bom, enfim, se eu coloco aqui, carrego esse capacitor, se eu desligo do circuito, o que acontece? Eu posso levar essa pilha embora, esse capacitor está com uma quantidade de carga armazenada e, por fim, uma quantidade de energia armazenada que fica ali guardada. Né? Então ele é esse dispositivo, tá, que armazena energia e armazena cargas. Certo? Bom, a gente usa essa simbologia aqui para circuitos, né? Duas placas ligadas por condutores aqui próximas entre si, né? Importante lembrar que a distância tem que ser bem pequena entre as placas, né? Se a distância for grande aqui é só um simulador, né? Mas se a distância for muito grande, o que acontece é que não há uma carga não sente o campo da outra e, portanto, é um interruptor, não é um capacitor. Bom, como que a gente define capacitância, então? É a capacidade, né? O próprio nome já está ligado com isso, né? A capacidade de um capacitor armazenar cargas em função da diferença de potencial entre as placas. Então a capacitância de um capacitor, quer dizer, a capacidade dele armazenar cargas, depende de qual diferença de potencial que foi aplicada. Tá? Isso aqui que caracteriza um capacitor. Sem muito segredo. Tá? Então se a gente olha aqui, dependendo da diferença de potencial que eu apliquei aqui nas cargas, a capacidade dele vai ser essa capacitância. Se tiver vácuo entre as placas, a capacitância é constante e depende apenas da forma do capacitor, do componente. Tá? A gente vê isso quando a gente calcula o potencial em função do vácuo, lá na energia potencial em função do vácuo, e quando a gente coloca a permissividade elétrica do vácuo, a carga desaparece, a tensão desaparece e a área do capacitor e a distância entre as placas é que vai definir a capacitância. Ou seja, é um valor que depende apenas da forma do componente, da área e da distância entre as placas. Tá? Então, dessa área aqui e da distância entre as placas. Se tiver um material que não seja vácuo entre as placas, aí vai depender desse material também. Tem material que permite fluxo de algumas cargas, outros não, enfim, que são mais isolantes, menos isolantes. A gente vai falar já disso. Tá? Unidade de medida de capacitância é o Farad, em homenagem ao Faraday, né? Então, isso é comum a gente trabalhar com essa unidade nesse capítulo. Tá, beleza. Mas como que o capacitor armazena energia internamente? Aí vou buscar também uma analogia com sistemas mecânicos. Tá, vamos olhar aqui. Aqui são os links dos applets, né?
Mas para quem não entendeu, imagina uma mola que está na posição de equilíbrio. Se eu pego essa mola e comprimo ela, e deixo ela comprimida ali, vamos supor que eu coloco um parafuso aqui agora e deixo essa mola comprimida. Ela tem uma quantidade de energia armazenada ali. Se você colocar uma massa solta ligada a essa mola, ela vai empurrar para cá a massa, né? Vai gerar uma força e vai causar uma aceleração. Enfim, tem uma energia acumulada aqui nessa mola. Ou se eu distender a mola também, né? Se eu distendo a mola, fica uma energia potencial elástica armazenada aqui nessa mola. Se eu solto, a mola vai voltar para a posição normal, vai descarregar essa energia em outros sistemas, enfim. Pode produzir calor, pode produzir movimento. Trabalho de alguma maneira, tá? Microscópico ou macroscópico. Então dá pra gente fazer essa relação. Agora, a energia potencial depende, no caso da elástica, depende da característica da mola, né? Se é uma mola mais menos tensionável, menos elástica, a energia vai ser menor acumulada ali. Uma mola mais levinha, assim, né? Mais macia. Se é uma mola que tem uma característica bem intensa, rígida, enfim, a energia acumulada no mesmo deslocamento aqui vai ser muito maior, né? Então depende da característica da mola. Assim como cada capacitor pode armazenar mais ou menos energia de acordo com a sua capacitância, com a sua forma, com a sua estrutura, com a área da sua placa, com a distância entre as placas. Bom, então, se eu coloco lá um capacitor, vamos ver como que ele armazena essa energia, né? Ao final do carregamento, por que ao final do carregamento? Lembra que se eu monto aqui um capacitor, deixar ele ligado, descarregar aqui, beleza. Se eu carrego esse capacitor, tem um período aqui que ele está carregando e aí chega na carga máxima. Então, ao final do carregamento, a capacitância dele é a carga que foi acumulada pela diferença de potencial que foi criada ali nas bordas, né? Isso a gente já viu. E durante o carregamento? Bom, durante o carregamento, passando o V para cá e o C para cá, enfim, eu tenho que a variação da voltagem acumulada nas placas vai depender de quantas cargas está sendo acumulada ali, estão sendo acumuladas naquelas placas, mas a capacitância é constante. Tá? Então dá para eu fazer o seguinte, se eu chamar de V a diferença de potencial final entre as placas, trabalho total, você V vezes Q. Lembra lá da energia potencial, né? Trabalho e variação de U, se eu considero só a posição final, V vezes Q. Então, se eu quero saber como que o trabalho está sendo executado ao longo do carregamento, eu faço V vezes dQ, passo para cá, né? dW V vezes dQ, para cada tensão que está sendo aplicada, e o V como Q sobre C, e eu tenho posso calcular o trabalho total durante o carregamento, fazendo a integral desse trabalho aqui desde o início até chegar no trabalho total, que é 1 sobre C, constante, sai daqui, Q dQ. Integral de Q de 0 até Q vai dar Q quadrado sobre 2, né? E a C constante. Por que isso aqui é importante a gente notar? Se a gente olha para a energia potencial dessa forma, Q quadrado sobre 2C, que é o que tem aqui, tá? Eu posso substituir aqui o Q sobre V vezes C, enfim, e brincar com essas variáveis e trabalhar dessas três maneiras. Energia potencial armazenada num capacitor, Q quadrado sobre 2C, ou C V quadrado sobre 2, ou QV sobre 2. Procurei deixar aqui meio separado para a gente fazer essa comparação com a energia potencial elástica, né? Energia potencial elástica meio de Kx quadrado. O que é esse Kx quadrado? K, característica da mola, e aí cada mola tem a sua constante elástica específica. X, quanto que eu estou deformando aquela mola. A gente pode comparar isso aqui, ó, essa equação do meio aqui para energia potencial elétrica. Meio de CV quadrado. C, capacitância do capacitor, que depende da forma dele, característica do aparelho, vezes a tensão que foi aplicada ali, ao quadrado, né? Então dá para a gente fazer essa analogia entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico aqui. Tá?
Vale a pena também mencionar aqui, de forma rápida, os dielétricos, que são os materiais que não permitem o fluxo de cargas em baixas e médias tensões, tá? Também conhecidos como isolantes. No vídeo anterior eu falei sobre condutores, que são materiais que têm superfícies equipotenciais. O que são os dielétricos? São materiais que não têm essas superfícies equipotenciais, quer dizer, eles não permitem o fluxo de cargas livremente por eles. Então, em baixas e médias tensões, eles isolam o sistema. Para capacitores, se você montar um capacitor aqui como esse, que material você coloca entre as placas? Se você encostar uma placa na outra, vai deixar de ser um capacitor, vai ser um condutor, né? Vai conduzir as cargas e não vai deixar de armazenar energia. Então tem que ter algum material que isola essas placas. O vácuo seria o dielétrico perfeito. É o dielétrico perfeito, né? Mas o vácuo pode permitir que as cargas se encostem, se tiver alguma deformação, alguma colisão, enfim. Então é interessante, né, usar algum material, especialmente sólidos, entre essas placas, material dielétrico, para manter o espaçamento adequado, tá? Para manter a característica do capacitor como foi projetado. Aí tem uma série de materiais possíveis, tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora, isso vai ficar como material extra. Também vale lembrar que pode haver ruptura dielétrica, ou seja, pode virar um condutor, dependendo da tensão que você aplica, tá? A gente falou sobre isso na aula passada, inclusive com o exemplo do relâmpago, né? De que o ar é um ótimo dielétrico, mas quando você aplica uma tensão muito grande entre as nuvens e o solo, ele vira um condutor, tem uma ruptura dielétrica, e aí ele passa a conduzir o raio, né, do relâmpago. Tá? Por fim, antes da gente falar da associação de capacitores, um exemplo bastante comum na última década são as telas capacitivas, né? As telas touchscreen que permitem mais de um toque, né? Multitouch. Até no começo da década de 2000, até 2008, 2009, mais ou menos, você tinha a maioria das telas de touchscreen eram resistivas, era com resistências à pressão. Depois teve o desenvolvimento, eu acho que começou com a Apple, não lembro agora, com o iPhone 4, das telas multitoque. Então você tem um sistema em que você tem cada pixel ali funciona como um capacitor e placas carregadas em cima e embaixo. E quando você coloca o dedo, você coloca um material condutor, que é a pele, né? A pele, sendo um material condutor, ela descarrega uma carga que está armazenada nesse pequeno capacitor, e o sistema entende, naquele ponto da malha XY, né, se fazer o plano XY, naquele ponto foi descarregada uma carga, né? Então as telas touchscreen hoje elas conseguem mapear, eu acho que até 10 pontos de uma vez só, alguma coisa assim. Tá? Você consegue trabalhar até com 10 dedos na tela, né? Agora eu não lembro exatamente, mas pouco importa. Tudo bem, o fato é que essa tela é chamada de capacitiva porque são milhares ali de microcapacitores. Tá? Bom, como a gente associa capacitores em circuitos? Por exemplo, nessa placa aqui que tem milhares de capacitores, né? Como que a gente associa esses capacitores? A gente pode combinar, dependendo do que você quer fazer. Se você quer controlar a energia armazenada, se você quer produzir corrente variável, se você quer reduzir o aquecimento, enfim, tem uma série de reduzir ruído, né? Quando a gente coloca um capacitor, por exemplo, num alto-falante, é para reduzir, se você tem um pico de tensão, um estouro, algum um ruído, né, que vai atrapalhar a música, enfim, o som, esse capacitor armazena essa energia, esse pico de energia, e impede de ruído chegar no alto-falante e produzir aquele som, né? Então dá pra gente fazer essas ligações de várias formas. Em geral, ou você combina os capacitores em série ou em paralelo. Então, aliás, vou mostrar um circuitinho aqui que eu tinha separado, né? Peguei um exemplo aqui no YouTube, esse pisca-pisca sinalizador de garagem, que geralmente tem na frente de estacionamento, de garagem de prédio, etc. Um circuitinho com... Aqui tá com LEDs, mas enfim, com duas lâmpadas, que a gente depois pode discutir isso mais pra frente,
Mas você tem aqui dois capacitores, ó, repara, um de 47 microfarad, outro de 47 microfarad. E esses capacitores, o que eles vão fazer? Um vai armazenando carga e interrompe a corrente elétrica de um lado. Quando ele interrompe a corrente elétrica de um lado, o outro começa a armazenar carga e faz a corrente circular aqui e acender essa lâmpada. Quando ele acumula a quantidade de carga que ele para de produzir corrente, lembra aqui, né, desse, quando é que vai, se eu ligo aqui o circuito, ele tem uma corrente que até para quando carrega completamente o circuito. Então um capacitor faz isso. Quando ele interrompe esse circuito, começa a carregar o outro. Quando esse interrompe, começa a carregar o outro. E aí a gente tem um sisteminha, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Onde que está? Deixa eu ver. Aqui, você tem um sisteminha assim, né? Então, pausar aqui o vídeo. Um capacitor está aqui, o outro capacitor está aqui. Um carrega, enquanto ele está carregando, passa a corrente nesse LED. O outro está interrompido. Quando esse está carregando, passa a corrente nesse LED. E assim por diante, né? Então você tem um sistema de pisca-pisca aí. Armazena e desarmazena energia. Então eu posso combinar esses capacitores de diversas formas, mas basicamente em série ou em paralelo. Tá? No caso de forma mista, quando você tem circuitos mais complexos que mistura várias associações. Né? Em qualquer associação de capacitores é possível calcular a capacitância equivalente do conjunto. Tá? Então qual seria a capacitância equivalente àquele conjunto inteiro? Então, no caso de circuitos em série, como que funciona? Eu tenho capacitores associados aqui embaixo, um na sequência do outro. Então o condutor que vem da bateria da fonte está ligado num capacitor, desse capacitor está ligado no outro e no outro volta para a fonte. Então é um circuito em uma linha só tem uma linha. Tá? O que acontece? Se você liga aqui o circuito, começa a armazenar carga de um lado, do outro lado é a mesma quantidade que armazena. Por conseguinte, aqui é a mesma quantidade e aqui é a mesma quantidade. Tá? Então, no circuito em série, as cargas armazenadas nos capacitores têm o mesmo valor. Tá? Por equilíbrio natural. Percebam que se eu tenho 4 cargas positivas aqui, no equilíbrio vai ter 4 negativas embaixo. E por conseguinte vai ter 4 positivas aqui e 4 negativas aqui. Não tem como ser diferente quando chega no equilíbrio. Assim, a tensão aqui de A até C, né, a diferença de potencial de A até C, que é o primeiro capacitor C1, é a tensão no capacitor 1, Q sobre C1. De C até B, que é aqui, de C até B, é no capacitor 2, então V2, Q sobre C2. A diferença de potencial entre A até B, ou seja, no circuito inteiro, vai ser quanto que estava o potencial aqui, quanto que caiu para cá, até aqui, então a soma dos dois potenciais utilizados em cada capacitor, V1 mais V2, V1 é Q sobre C1, V2 é Q sobre C2, dá isso aqui, Q 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. O que, na prática, leva a gente a entender que a diferença de potencial total, que é V, pela carga acumulada total, Q, é 1 sobre a capacitância total do circuito, capacitância equivalente ao circuito inteiro, que é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, em circuitos em série, para a gente descobrir a capacitância equivalente entre capacitores em série, basta fazer essa relação das frações. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, 1 sobre C3 e assim por diante. Tá. No circuito em paralelo. Bom, se a gente tem dois capacitores ligados aqui em paralelo, em uma certa bateria, repara que cada característica de um capacitor, aqui pode ter 4 cargas positivas, aqui pode ter 2, enfim, porque tem o mesmo potencial aqui, já que é uma superfície equipotencial esse condutor, né? Então, dependendo da característica de cada capacitor, pode armazenar mais ou menos cargas em cada um. Mas o que acontece no equilíbrio? A tensão aplicada nessa malha em paralelo, nesse trecho em paralelo, é a mesma, tanto no capacitor 1 quanto no capacitor 2, porque a superfície aqui de cima, esse condutor, é uma superfície equipotencial, aqui de baixo também. Então, se você tem aqui, sei lá, 10 volts, vai ter 10 volts no primeiro e 10 volts no segundo de diferença de potencial entre a parte de cima e a parte de baixo. Então a tensão é a mesma. Então, fazendo o mesmo processo, no capacitor 1, V entre A e B é o que está ligado no capacitor 1, então V
Q1 sobre C1. No 2 também é VAB, porque é a mesma tensão que está ligada nos dois. A carga acumulada total vai ser a carga acumulada no 1 mais a carga acumulada no 2, VC1, VC2. E eu tenho que a capacitância equivalente é C1 mais C2. Tá? Então, no circuito em paralelo, a capacitância equivalente do sistema basta somar as capacitâncias de cada capacitor. Talvez dá para até a gente interpretar isso aqui como um grande capacitor, quando você tem 1, 2, se tivesse 3, 4 aqui, como se fosse uma placa só em cima, com várias divisõezinhas, né? Então basta somar as capacitâncias. Ok? Vamos fazer exemplos de alguns exercícios aqui para a gente entender melhor.